O Natal. A ansiedade toma conta de todos. A expectativa é cada vez maior. As pessoas começam a chegar. Os quitutes são preparados com esmero. A bebida já está na geladeira. Todos trajados com as melhores roupas. As pessoas estão alegres. Alguém abre o champanhe. É Natal. As pessoas se abraçam, deliciam-se com a variedade de pratos sobre a mesa. Piadas são contadas. O riso toma conta de todos. É Natal. Alguém bebe demais e passa mal. Uma discussão entre dois amigos acontece. As pessoas reclamam que a bebida acabou. É Natal. Em meio a essa festa de exageros, de mesa farta, bebida à vontade, fica a pergunta no ar. O aniversariante veio? Eu gostaria de convidar quem estiver à vontade a fechar os olhos, agradecendo por mais um domingo, por essa casa que possamos reunir hoje, pelas pessoas que dedicaram seu tempo pelo estudo e pedir bom entendimento do que vai ser ensinado hoje. Que assim seja, graças a Deus. Chamar o palestrante Ricardo. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo jóia? Prazer estar aqui com vocês hoje. Me escutam bem aí atrás? Tudo bem? Então a gente começou a desenvolver o tema de hoje. Vocês viram qual era o tema de hoje, né? Qual vai ser o tema? Quando nada dá certo. Aí eu falei, pensei agora aqui, a gente estava ligando, eu falei, será, Jesus, que já vai ser comigo o negócio aqui? Que vai acontecer? Então ele mostrou que ele é muito misericordioso com a gente. Né? Antes da gente começar, é preciso que a gente comece a fazer algumas reflexões, né? E muitas vezes, dentro da nossa vida, da nossa trajetória, é mais ou menos assim que a gente sente, né? A gente, às vezes, para um pouco, coloca a cabeça no travesseiro, ou vai a caminho do trabalho, e vai se sentindo assim, embora esteja muitas vezes com muita gente ao nosso lado, né? Andando com a gente, ou caminhando nessa nossa jornada, de vida mesmo, familiares, pessoas queridas, companheiros de trabalho que caminham com a gente, ainda assim, muitas vezes a gente sente acaba vindo dentro da gente aquela sensação de solidão, né? Ante as situações da vida, a gente, embora esteja acompanhado, a gente se sente sozinho, como se estivesse afundando nas situações, nas dificuldades, como se estivesse ainda caindo uma série de coisas adversas em nós. Então a imagem acaba ficando bastante sugestiva, e a gente começa a conversar com Deus e começa a perguntar para Ele, né? Por que às vezes eu olho e pessoas, a gente faz muito esse julgamento, né? Pessoas que às vezes eu sinto que talvez sejam até piores do que eu, no sentido de não estar tão preocupado com as coisas, em fazer o certo ou o errado, e parece que para essas pessoas caminham as coisas de uma maneira tão mais fácil, tão natural. Por que para os outros parece que tudo é mais fácil e para mim parece que as coisas não dão certo? Vez ou outra a gente faz isso tudo, em especial quando a gente está mais fragilizado, né?
Quando as coisas vão acontecendo, a gente vai ficando um pouco mais fragilizado, a nossa fé vai, nossa situação, a quantidade de fé nossa vai, parece que diminuindo, vai deixando a gente mais descrente, e a gente constantemente vai repetindo isso. Por que não dá certo? Por que não dá certo? Então a proposta hoje é a gente ir conversando um pouquinho sobre isso, tá? Entender algumas situações, por que elas não dão certo, e também o que a gente poderia fazer para tentar entender e melhorar um pouco essa situação e tentar aplicar isso no nosso dia a dia. Porque a proposta mesmo de Jesus e do seu evangelho é essa, né? Jesus entregando para a gente ferramentas para que a gente possa usar para ser feliz a partir de agora, tá? Não precisa ser só quando a gente desencarnar, não. Para isso eu queria começar com uma história. E quem contou essa história certa vez foi num dos livros do Richard Simonetti. Então ele conta lá que o seu Delcídio estava um belo dia de manhã, naquela época, a história já vai ficando um pouquinho mais antiga, quando a gente vai vendo que ele estava num dia de manhã, antes de ir trabalhar, folheando um jornal. Que coisa, né? Já virou uma história um pouco mais antiga. E esse homem estava lá folheando o jornal, e aí, naquela seção do jornal que tinha, estava lá o horóscopo aberto. Ele estava sentado enquanto a esposa dele preparava o café, e aí ele começou a ler sobre o signo dele. E nas informações que vinham assim: dia muito complicado, problemas para enfrentar até chegar no trabalho. E aí ele foi começando a ler aquelas informações do horóscopo e foi ficando meio cabreiro com tudo aquilo. Vai ser complicado, muito cuidado com relação à saúde, à digestão, desavenças podem acontecer. Então, enquanto ele lia aquele horóscopo, esperando o café da esposa, ele já foi ficando meio contrariado. E disse para a esposa que preparava o café dele: nossa, hoje o meu dia vai ser muito complicado. A esposa: mas por que você está dizendo isso? Não, está sendo complicado porque eu estou lendo aqui no horóscopo, e está dizendo que é assim. A esposa: não, mas você não deveria ficar com isso na cabeça. Afinal de contas, é só um horóscopo. Ele: não, porque aqui está aqui, a ciência está dizendo. E ela disse: pseudociência. E aí, do nada, começou uma discussão entre eles logo cedo. Ele já nem terminou de tomar o café, já fez o jejum muito rápido, muito bravo com a esposa, porque a esposa não entendia tudo aquilo que estava sentindo. Ele entrou no carro, já com a questão do calor da discussão que ele teve com a esposa, no sair da garagem de casa, não prestou atenção numa manobra e já ralou o para-choque do carro na parede ali. Aí ali já foi uma gota d'água, aquilo ele acreditava para a esposa, afinal de contas, se ela tivesse o entendido, ele não teria batido o carro, mas chegou muito mal já no trabalho, já lembrando que ia ter que consertar o carro, tudo. Quando ele foi almoçar, a comida já não caiu muito bem, e para completar o dia, ele ainda chega no final do dia e discute com um dos colaboradores dele, e vai embora para casa irritado, e pensou com ele: o horóscopo tinha razão. No outro dia de manhã, a história se repete, ele sentado, tomando café, e dessa vez ele começa a ler o horóscopo do dia e dizia que tudo ia ser uma maravilha. As coisas iam caminhar bem, tudo ia ser muito tranquilo, um dia favorável para reconciliações. Ele foi olhando, mas ele, por segurança, falou: não vou comentar nada com a minha esposa sobre isso. Mas por dentro, intimamente, ele estava muito mais confiante e feliz. Com confiança e felicidade, ele foi lá, tomou café sorrindo com a esposa, foi lá, deu um beijo nela antes de sair, sem qualquer tipo de contrariedade no trânsito. Inclusive, ele até notou que os semáforos estavam mais verdes, estava muito mais fácil para ele caminhar. Ele chega lá no trabalho de uma maneira muito tranquila, como estava em paz, aproveitou aquele colaborador que ele teve dificuldade no dia anterior, pediu desculpa pelo comportamento, e eles se integraram, e ele volta, depois do almoço, muito mais feliz. No final do dia, impressionado com tudo aquilo que tinha acontecido com ele decide passar na redação do jornal. Afinal de contas, ficava muito perto, de onde ele trabalhava, 2 quadras dali, já tinha a redação do jornal. E aí, estacionou o carro, a redação do jornal era final de tarde, já estava mais vazia, quase ninguém lá. Mas ele nota um rapaz
Lá no cantinho, e olha como a história é um pouco mais antiga, lá no cantinho o rapaz estava datilografando, tá? Lá no cantinho. Aí ele vai até o rapaz e diz assim, boa tarde, tudo bem? Eu vim aqui conhecer um pouco o jornal, vim aqui conhecer com vocês e eu queria conversar com um rapaz que escreve sobre o horóscopo. Eu queria saber quem ele é, conversar, bater um papo com ele. E o rapaz disse, olha, nós não temos quem faz isso aqui, esse astrólogo não existe aqui. E como não existe? E as previsões que vem aqui no jornal todo dia? Ele diz, não, quem faz essas previsões sou eu mesmo. O jovenzinho que estava lá no canto, datilografando. Ele, mas o senhor tem algum curso, algum conhecimento sobre isso? Ele, não tenho curso, nem conhecimento nenhum. Tá, mas como é que você faz tudo aquilo de uma maneira tão acertada? Deixa eu te mostrar como é que eu faço. Tá aqui, ó, tá vendo? Tem umas fichas aqui, com várias previsões. Ele, mas qual o método que você pega para essas previsões aqui? Eu fecho meu olho e falo, dá uma ajuda aqui, escolho, e depois eu ponho aqui no jornal e completo aqui. É assim que eu faço. E ele, muito acabrunhado, foi saindo, agradeceu o rapaz que fazia aquelas previsões, foi saindo e disse assim, meu Deus, um dia se eles erram essa previsão, eles ainda matam um. Não é? Então é muito assim, né? De tudo aquilo. Vai muito do jeito em que a gente começa a acreditar na vida. Jesus, no Sermão do Monte, no capítulo 6, ou seja, mais ou menos na metade do Sermão do Monte, no versículo 22 e 23, ele diz uma coisa que talvez seja muito parecido com o nosso amigo Deucídio. Ele faz algumas recomendações. Olha o que Jesus diz para a gente. Que os olhos são a candeia do corpo, ou seja, os olhos é o que ilumina o nosso corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Mas ele diz que se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será cheio de trevas. Está vendo? 6, 22 e 23. Então ele diz as duas possibilidades. Se eu tenho uma visão otimista das coisas, as coisas acontecem de uma maneira. É um jeito de observar. É aquela história do copo meio cheio e meio vazio. Agora, se eu tenho uma visão pessimista, o meu corpo vai estar em trevas porque tudo que vai aparecer para mim, de certa forma, são situações negativas. Mas seria a vida somente isso assim? Se eu acredito que vai dar certo, as coisas dão certo. Se eu acredito que vai dar errado, as coisas vão dar errado. Não é tão simples assim, né? Porque se fosse só uma questão de mentalização, a maioria de nós hoje estaria relativamente bem, não é? Já pensou? Durante muitos anos, não sei se vocês se lembram, passou por vários anos vendendo, livros e vídeos onde diziam o segredo, lembra? Aí você ficava, mas o que era o segredo? E ficamos há muito tempo. E o segredo, na verdade, faltava muito a ideia desse best-seller, que era, você precisa mentalizar as coisas, porque aí o universo vai trazer para você. É de todo errado? É descartável? Não deixa de ser uma coisa, porque não vai encontrar heredade também, se você tem uma visão otimista do seu corpo, quer dizer, as situações podem estar, de certa forma, iluminando para você. Sim. Claro. O meu marido, ele é parecido lá, né? Era muito pessimista, né? Falava que os nossos filhos não eram educados, os filhos dos outros eram educados, ele sempre puxava pelo lado ruim. Aí um dia eu vi um livro, eu comprei o livro do Segredo. Esse livro? Isso, aí eu dei para ele. E aí começou a mudar a vida. E mudou? Então qual é assim, em tudo dá para a gente tirar coisas positivas, não é? Em tudo. É evidente que sempre para a gente ponderar dentro da balança do bom senso, de tudo isso, sem caminhar nos extremos, que também é muito perigoso, né? Tudo que é demais faz mal, não é? Até espiritismo demais faz mal, vocês concordam? Não é? Não tem gente que começa dentro do espiritismo virar um fanatismo, que tudo é assim, né? Tem muito isso. Até espiritismo demais. Gente que às vezes fica tão assim, que às vezes está com problema no interruptor da casa. Aí está piscando, a gente, opa, é espírito aquele espírito. Tem algum sinal aqui para mim. Não é? E às vezes como espírito. E Kardec queria combater também isso, que é esse fanatismo que é tão complicado dentro dessa jornada.
Kardec dizia muito, e a gente como espírita, às vezes a gente se perde um pouquinho nesse caminho também, de um fanatismo indo contra muito o que Kardec dizia para a gente fazer. Raciocina as coisas primeiro, veja o que pode ser explicado dentro dos fundos materiais, com que a ciência nos dá. E depois você ali dá aquela pitada de espiritismo, porque senão nós vamos virar, de certa forma, e alguns de nós já estamos virando, aqueles espíritas muito místicos, tá? Em que tudo acaba acreditando em uma série de fatores, né? Então a gente precisa ir ponderando sempre com equilíbrio em tudo. Então nós dissemos aqui o seguinte, que a história do nosso amigo foi, de manhã quando ele estava pessimista, o dia foi ruim. E talvez ele dissesse no final do dia, para mim nada dá certo. Mas depois, no outro dia, ele foi otimista e depois talvez ele dissesse naquela empolgação, para mim agora vai ser tudo certo, está tudo em paz. E a nossa vida é muito assim, né? Vai dar certo, vai dando errado e a gente vai caminhando. Qual é a importância para a gente começar a focar? Quando as coisas estão dando muito certo, que a gente tem em mente de que não vai ser sempre assim, infelizmente, e quando as coisas estão dando muito errado, que a gente também tem em mente que não vai ser sempre assim. Então, a gente vai oscilar, isso é perfeitamente normal, tá? Mas para então a gente entender como as coisas podem ir dando certo ou dando errado, a gente acha que as coisas dão certo porque quando elas vão seguindo um determinado plano de vida que a gente que a gente montou para a gente. Então eu tenho um plano de vida montado, quando eu vou fazendo aquele checklist do plano de vida, vai dando certo, aí eu digo, minha vida está dando certo. Mas se eu monto um plano de vida, e esse plano de vida vai dando uns xizinhos ali que as coisas não estão acontecendo, a gente acaba dizendo, minha vida não está dando certo. Dentro dos planos de vida que a gente vai montando, né, cada um tem a sua peculiaridade. Cada um de nós aqui tem sonhos diferentes, tem metas diferentes. Mas na grande maioria, eu coloquei um plano de vida aqui, e vamos ver entre nós aqui se vai dar certo, e se é mais ou menos isso que a gente se programa, e se der tudo certo, se é isso que a gente acha que é uma boa vida, tá? Podemos começar? Vamos lá. Os planos de vida. Vamos entendendo melhor o nosso plano de vida. Então, dentro desse plano de vida, uma coisa que é importante para a gente nessa jornada é uma estabilidade financeira. Beleza? Quanto de estabilidade financeira a gente precisa? Suficiente, geralmente. Vai fazendo o cálculo, né? O suficiente para eu pagar as minhas contas, não é? Para não ficar nenhum boleto no final do mês sobrando. O suficiente para eu comprar alguns luxinhos, se der certo, não é? Mais ou menos? A gente faz isso, né? Uns luxinhos. E aí esse luxinho, o que é um luxinho para um, talvez seja um luxão para o outro, não é? Vai variando. E quanto mais a gente tem, mais a nossa escala de luxo aumenta, não é? E o que talvez seja muito difícil para a gente diga, nossa, como a minha vida está muito complicada, para o outro, ele daria graças a Deus, de repente, nossa, se eu tivesse o que fulano tem, eu estaria muito bem. Mas é assim mesmo, a gente vai pontuando a nossa vida com base na vida dos outros. Mas o nosso plano de vida busca estabilidade financeira, não é? Todo mundo gosta de estabilidade financeira. Sem novidade. Além da estabilidade financeira, o meu plano de vida também pode estar em buscar um parceiro ou uma parceira para dividir a vida. Também a gente procura casar, noivar, alguém para compartilhar a vida. Procuramos. Está no plano de vida? Tá, não tá? Então a gente fala, é muito difícil passar por essa jornada sozinho. Então, dentro do plano de vida, eu quero buscar um parceiro ou uma parceira. E depois talvez esse plano de vida mude, né? E aí a gente fica depois passando o tempo e fala, meu Deus, eu preciso me livrar desse parceiro ou parceira. Mas muda, é assim, não é? Infelizmente é assim. A gente é pessoa de trato difícil. Então, às vezes a gente fala, eu preciso me libertar. E quem está se libertando é ele ou ela, né? Mas vamos lá. Então a gente, dentro do plano de vida, eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter um bom relacionamento, onde a pessoa geralmente me compreenda, que seja uma pessoa que dê aquilo que eu preciso. Plano de vida, checklist, relacionamentos. Filhos também no plano de vida? Sim, é preciso. Eu preciso passar tudo que eu sei, passar tudo que eu tenho para alguém, não é? Para minha descendência. E aí a gente fica pensando, né? Se vai ser um, se vai ser dois, se vai ser três.
se vão ser gerados através da gente, ou se vão ser gerados através de outras pessoas, mas vão ser nossos filhos do coração, independente de qualquer coisa, geralmente, embora isso tenha mudado um pouco na sociedade atual, a maioria das pessoas busca filhos, né, para poder transmitir, para poder conviver também, e talvez a gente fica com aquela ilusão, pelo menos eu vou ter a chance de alguém cuidar de mim quando eu ficar mais velho. E aí talvez alguém diga, não tem garantia nenhuma que isso vai acontecer, não é? Mas tendo filhos é 50%. Se você não tem, é 0%. Então, tem gente que arrisca nesse investimento. Não é o melhor jeito de pensar, né? Eu quero ter filho para cuidar de mim quando eu estiver velho. Mas tem gente que faz isso, então tá tudo bem. É um checklist de vida. Todo mundo, de repente, busca isso, tá? O que mais dentro do nosso plano de vida? Buscamos realização profissional? Buscamos realização profissional, não é? E de preferência de uma coisa que nos satisfaça muito, não é? Que me satisfaça e que também me ajude a cumprir a primeira etapa. Eu quero trabalhar naquilo que eu gosto e também quero a estabilidade financeira. É aquela frase que a gente acha que é tão bonita, né? Trabalhe naquilo que você ame e não vai precisar trabalhar mais nenhum dia na sua vida, né? Faça aquilo que você ama e você não vai precisar trabalhar mais nenhum dia na sua vida, porque nem vai ser mais trabalho, vai ser um amor. Vamos ver amanhã, segunda-feira, né? Logo cedo. Mas aqui também a gente busca, dentro do nosso plano de vida, algo que nos complete, que seja a nossa realização profissional. Nós buscamos também no plano de vida ter um corpo bonito e saudável? Mais bonito ou mais saudável? A gente fala mais saudável, mas Deus sabe que a gente fala mais bonito, não é? A prova que a gente busca um corpo mais bonito é que se puder sacrificar um pouco a saudável para ficar mais bonito, a gente sacrifica, não é? Gente que faz loucuras pela estética que pode comprometer o corpo físico. A gente não, que é espírita, é desapegado dessas coisas. Mas as pessoas fora do espiritismo, elas fazem, né? Então, a gente busca isso tudo, um corpo bonito e saudável para a gente, dentro do nosso plano de vida. Porque já que eu vou desfilar pelo mundo, que eu seja alguém bonito. A gente pensa assim. E também dentro desse nosso plano de vida, a gente gostaria de onde a gente caminhasse, em especial quando a gente está com um pouco mais de maturidade, que as pessoas olhem para a gente e que a gente seja reconhecido como alguém que venceu. É muito difícil, principalmente a gente já na meia-idade, né, com orgulho, com vaidade, com tudo aquilo que é muito nosso do ser humano, olhar lá e talvez as pessoas olhando para a gente falar, esse aqui só deu cabeçada na vida, não é? Então, a gente gostaria de desfilar em carro aberto e todo mundo falando, aquele venceu, aquele deu certo em todos esses campos aqui. Isso basicamente é o nosso plano de vida, não é? É tudo aquilo que nós buscamos e que de repente poderia satisfazer a maioria da população na Terra. Porque a maioria das pessoas, talvez um outro item, né, pontual, mas a maioria das pessoas gostaria que esse checklist fosse completado. Eu só atingi. Só o penúltimo? Só o corpo bonito e saudável? Eu diria que aqui também, mas em parte, tá aqui, só o saudável que eu não estou tossindo hoje. Então tá bom. Dentro de tudo isso daqui, as pessoas vão batalhando para ter isso aqui e vão acreditar que com tudo isso deu tudo certo e as pessoas são felizes. Mas tem gente que tem tudo isso, não tem? Tem gente que tem todas essas questões, além de poder e fama, e ainda assim a gente às vezes abre as notícias e vê que pessoas com isso estão com depressão, pessoas com tudo isso aqui que a gente acha que é imprescindível, suicidam-se, artistas, tudo aquilo que a gente fala assim, a vida desse pessoal deve ser o máximo, afinal de contas eles estão com tudo isso aqui, ó. Tudo. Deve ser o máximo. E ainda assim, quando parece que tudo deu certo, adentram no mundo espiritual como mendigos de luz, como um farrapo espiritual, por conta de coisas que talvez a gente não queira explicar, mas que a gente sabe o que são. Isso daqui são as coisas que o mundo pode nos dar. E elas podem até preencher a gente por um tempo. Mas é só uma parte do processo
da nossa reencarnação. E hoje nós estamos aqui, por exemplo, num domingo de manhã. Muita gente às vezes estava de noite em algum lugar e já meio que se programou, não, eu quero dormir cedo, porque amanhã eu quero acordar lá, assistir a palestra, quero repensar um pouquinho minha conduta, me equilibrar um pouquinho, quero me sintonizar com Deus, né? Porque talvez, mesmo com isso ou uma parte disso, ainda falta alguma coisa. Ainda está aquele vazio existencial que às vezes a gente vai passar no atendimento fraterno aqui e não sabe nem como explicar. A gente senta no atendimento fraterno e o atendente diz assim, aí, o que te trouxe aqui? E a gente nem sabe, nem sei. Um vazio, um aperto aqui, uma sensação de que nada está funcionando para mim, nada me dá mais alegria, sem ânimo, já não estou conseguindo dormir, aí durante o dia eu fico muito cansado ou cansada, aí dentro de todo esse processo eu tenho que ficar tomando remédio para me dar um up, mas esse remédio que me dá um up depois não me deixa dormir à noite, aí eu tomo outro remédio para depois dormir, e a gente vai virando esse laboratório. Né? E eu tento isso e tento aquilo, porque de fato falta aquilo que é mais importante, que é alimentar o nosso espírito, que é buscar as coisas espirituais. Então, dentro de tudo isso daqui, que parece ser muito bacana para a gente, está os nossos planos de vida. Mas dentro dos nossos planos de vida, que a gente estabelece como sendo uma coisa legal, existem também os planos de Deus a nosso respeito. E nem sempre o nosso plano de vida vai bater com os planos de vida que Deus tem para a gente. E se qualquer item daqui não for em conformidade com os planos de Deus, aí a gente tem uma má notícia aqui para vocês. Porque o plano de Deus vai prevalecer. Então vamos imaginar o seguinte: a estabilidade financeira que eu tanto gosto, se nos planos de Deus está dizendo que eu não vou ter, eu não posso ter nesse momento a estabilidade financeira, e aí talvez a gente fale assim, olhando de uma forma meio superficial, a gente diga assim, Deus vai tirar a minha estabilidade financeira, vai deixar eu passar um sufoco, vou atrasar a fatura do Nubank? Será que de repente é esse o plano de Deus? Talvez seja. Porque os planos de Deus, ele não faz estabelecido nessa vida material, inclusive. Ele que sabe de todas as coisas e todas as nossas tendências, desenvolve um plano mais perfeito para o nosso espírito. E talvez dos planos aqui, a maioria das coisas podem ser removidas. E se Deus remove essas coisas da nossa vida, esses nossos planos aqui, por exemplo, Ele tem uma razão muito séria para fazer. A primeira é que pode ser que a gente tenha, em outras oportunidades, menosprezado aquilo que nós tínhamos anteriormente. Então o Pai amorosamente tira isso de nós para que a gente não faça mais besteiras e não se comprometa mais espiritualmente. Então a lei de Deus, ela vai funcionar como um cerceamento de liberdade. Ela tira aquilo que a gente talvez não esteja usando bem. Tá? Lembro, por exemplo, que a gente está falando de um corpo bonito e saudável. No livro Missionários da Luz tem um momento que André Luiz está com a equipe lá e eles estão no departamento de reencarnação. E lá eles estão programando com os espíritos que estão lá na colônia do nosso lar e programando quem voltaria, né? E de que forma seria que cada uma dessas pessoas iriam voltar. E eu lembro no livro lá que tem um momento que chega, e cada espírito que vai até lá, eles vão com um papelzinho, que não era um papelzinho, na verdade, ele fala uma tela luminosa. Você vai imaginar como se fosse um tablet, assim. E ali está o futuro corpo da pessoa, como ela iria renascer. Não era bagunçado, tá? Tudo organizadinho, programação reencarnatória. Como que eu vou reencarnar? Se eu vou ser homem, se eu vou ser mulher, se eu vou ser... características do meu corpo físico. E aí André Luiz estava lá aprendendo no departamento de reencarnação e vem uma mulher lá e ela iria solicitar para os mentores uma alteração dentro daquele mapa de reencarnação dela. E ela dizia no livro que ela iria pedir para os mentores um desalinhamento da tireoide, para que dessa forma ela pudesse
o corpo dela ficar um pouquinho mais gordinho, que ela pudesse, de certa forma, não ser tão bonita e que ela pudesse, dentro dessas dificuldades, proporcionar para ela mesma um crescimento espiritual. Então, não, tem aquilo que a gente acha, por exemplo, que é uma coisa muito ruim, né? Todo mundo gostaria de estar aqui, no corpo bonito e saudável aqui, para os espíritos que venham e que já estão conscientes de uma realidade um pouco mais ampla, aquilo não era interessante no momento. E ela dizia, eu não quero vir como uma estátua de Vênus, eu quero chegar aqui na Terra como alguém que vai vencer. E a beleza, por exemplo, como o dinheiro, como a realização, como a fama, como o poder, são coisas que fazem com que a gente se perca muito fácil dentro das vidas, da vida material. Né? Ser bonito, por exemplo, abre muitas portas. Não é verdade? Não? Vocês não sabem? Não? Não é assim? Se vai, por exemplo, ser uma pessoa muito bonita e uma nem tão bonita, parece que para a pessoa bonita é tudo mais fácil, não é? Só que também é mais perigoso. Porque a beleza faz com que você projete no outro algumas paixões perigosas. E nós só podemos, todo dia que a gente liga a televisão, vai ver alguém muito bonito, vítima de paixão, assassinada, né? Não é isso? Desvairada por conta de paixões alucinadas das outras pessoas. Então, olha o quanto, de repente, tudo é para o nosso benefício, para que a gente, de repente, não venha cair, não venha enfrentar determinadas situações em que a gente não esteja pronto. Seguimos aqui? Então, vamos lá. Dentro de tudo aqui, dos planos de Deus, vamos começar a pensar o que a gente poderia aplicar, porque o segredo nosso aqui de conversar e de falar sobre Jesus é assim, o que é que eu posso aplicar na minha vida para deixar ela um pouco mais melhor e em conformidade com aquilo que Deus quer de mim? Então, a primeira coisa, para eu começar a focar um plano de vida melhor, para que talvez as coisas comecem a dar certo para mim, e não só dê errado, e a gente não fique tão mal, é descobrir quem de fato nós somos e o que nós podemos fazer. E Kardec pergunta isso para os espíritos, lá no finalzinho do livro dos espíritos, tá? Quase, já na última parte do livro dos espíritos. Kardec pergunta para os espíritos da questão 919, ó, faltando 100 questões para acabar o livro dos espíritos praticamente. Ele pergunta, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? O que Kardec está perguntando para os espíritos? Nós estamos aqui na Terra, nós sabemos que estamos aqui por uma razão, que é evoluir. Qual é o jeito mais eficaz de evoluir e de resistir ao mal sem ficar caindo nessas armadilhas que o mundo me dá? Os espíritos pegam uma citação lá da Grécia Antiga e diz assim, um sábio da antiguidade disse, conhece-te a ti mesmo. Pode ficar lá que a citação era de Sócrates, mas não está muito claro se era de Sócrates, que era uma frase antiga já na época lá da Grécia, mas vamos ficar aqui no conhece-te a ti mesmo. O quanto a gente se conhece, o quanto a gente busca se entender. E às vezes a gente se conhece pouco, a gente não faz uma análise profunda. Tanto que hoje, muitos de nós têm buscado o auxílio das terapias, através de terapeutas, de psicólogos, para tentar entender de fato, não como é o mundo, mas como eu sou. E essa busca por se conhecer é o que pode e vai facilitar para que a gente comece a melhorar nessa vida. Por que eu me conhecendo, eu melhoro nessa vida? Porque eu começo a fazer uma análise profunda de mim mesmo, e aí eu começo a analisar dentro da minha encarnação. No que é que eu sou bom? Quais são os meus pontos fortes? E aí cada um de nós vai pensando em alguma coisa. Qual é o meu ponto forte? Qual é o meu ponto fraco? Quais são as minhas vulnerabilidades? O que de repente eu tenho uma análise profunda e eu sei que nesse campo, por exemplo, eu posso cair. Então, se eu tenho um determinado tipo de fraqueza, é racional, por exemplo,
do conhecendo a mim mesmo, se eu preciso resistir à atração do mal e aquilo ainda é muito forte para mim, eu devo buscar, nesse momento, até eu me fortalecer, fugir dessa situação. É mais ou menos como o grupo A e o NA faz, não é? Você precisa mudar as pessoas, os lugares. Porque, por exemplo, se eu tenho problema com álcool, não é prudente eu ir lá encontrar os meus amigos no bar. Então, conhecer a ti mesmo, ele é amplo no sentido assim, se eu tenho determinadas vulnerabilidades, eu preciso estar atento para eu evitar cair nessas situações. Porque depois que eu caio, aí eu começo, depois que eu estou lá na queda, lá embaixo, que aí que está dolorido lá embaixo, aí eu falo, minha vida não dá certo, minha vida não está acontecendo. De quem é a culpa por tudo isso estar acontecendo? É preciso ter esse estado. Mas aí a gente já caiu. E todo espírito que está caindo, não que está lá embaixo, todo espírito que está caindo moralmente, caindo espiritualmente, não no sentido de regressar, né, porque o espírito não retroage, mas que está caindo, ele está sorrindo. Pode olhar, a maioria das pessoas que estão caindo espiritualmente estão sorrindo. Quem está fazendo a escalada, ao contrário, subindo, às vezes está chorando, não é? Fazer essa subida espiritual não é fácil, mas cair, a gente cai sorrindo. Quantas pessoas hoje, por exemplo, estão aqui em várias situações que a gente sabe que vão complicar, mas estão rindo, estão felizes, estão curtindo a vida, sabendo que estão caindo. Então, por exemplo, nessas vulnerabilidades, a gente pode até citar aquela questão de Jesus e o adultério. Lembra quando ele dizia assim, né, para que ele dizia no Sermão do Monte, para a gente não adulterar, né, não trair. Mas ele diz assim, mas qualquer um que olha com um olhar de cobiça, já traiu no seu coração. Jesus estava dizendo o seguinte, que determinados tipos de situação, não só exclusivamente com o adultério em si, mas determinado tipo de situação, é preciso que a gente não comece a praticá-lo aqui. Porque toda ação praticada, ela teve início dentro do nosso pensamento. Então é preciso que eu tenha muito cuidado com aquilo que eu estou fomentando dentro da minha cabeça, porque mais cedo ou mais tarde aquilo pode virar uma execução daquele ideal. A ideia, o sentimento nasce dentro da gente. E aí, quando começa a gente pensar muito em determinada coisa, nós já começamos a gerar sintonia espiritual. Gerando sintonia espiritual, vem companhias espirituais ao lado, que sintonizam com a gente. Então, por exemplo, a gente pega o livro Ação e Reação. Acho que eu já até dei esse exemplo aqui. Mas pegamos o livro Ação e Reação do André Luiz. Tinha um rapaz lá, ele estava tendo um caso com uma mulher, mas ele era casado, ele tinha 3 filhos. O menino, ele nunca gostou do menino, do mais velho, que depois descobriu que em vidas passadas eles tinham uma série de problemas, né, já desenvolvidos, mas ele tinha um amor muito grande pelas 2 meninas dele. Nós estamos falando isso no começo no século passado, 1950 mais ou menos, né? As pessoas não se separavam igual antes. E ele amava tanto as meninas que falava assim, eu quero ir embora com a minha nova namorada, quero abandonar minha mulher, mas eu não quero ir sem as minhas filhas. As 2 meninas que eu amo muito. E aí o que acontece? Ele começa a mentalizar. Como que eu vou resolver essa situação? E aí ele começa a pensar. No livro vai narrando. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou assassinar a mulher, aí eu fico com as meninas, depois eu caso de novo com a outra. E ele vai pensando em tudo isso. Onde é que nasceu toda essa ideia? Dentro do coração dele. E aí ele começa a pensar. Eu vou fazer isso tal hora, vai ser com essa arma, depois eu vou falar para a polícia isso e aquilo, e vai mentalizando tudo na cabeça dele. E aí, à medida que ele foi mentalizando tudo aquilo, foi criando toda uma atmosfera ao redor dele. E aí, espíritos de homicidas desencarnados, de assassinos desencarnados, começaram a se afinar. E a casa dele começou a ter presença de espíritos desencarnados, lá, os desencarnados, que eram homicidas, por conta do pensamento dele. Aí a gente vai lendo esse livro, né? Vai lendo tudo isso, e que ele pensou e mentalizou, e daqui a pouco a casa dele já estava com espíritos lá, de assassinos que queriam também, dentro de todo esse processo, a gente vai lendo assim,
Aí fecha um pouquinho o livro, começa a dar uma olhadinha ao redor, né? Tudo. Meu Deus do céu! Mas por outro lado a gente vai vendo assim, quem são os espíritos que vão acompanhando as pessoas? Aqueles que as pessoas indiretamente chamam com as afinidades delas. Não temos nenhuma preocupação com relação ao mundo espiritual. Se a gente foca e se conhece e começa a mudar o nosso nível de pensamento. Então, o que Jesus está dizendo? Se nós temos algumas vulnerabilidades, ele deu o exemplo do adultério, mas pode ser com um monte de coisa. Se eu me conheço, se eu sei que aquela vulnerabilidade pode complicar a minha existência, eu me conhecendo, eu dou um passinho atrás. Nisso eu não posso, nisso eu não estou forte o suficiente. Então eu preciso repensar tudo isso. Aí depois a gente continua, é rapidinho, tá? A gente trouxe aqui, vocês viram que está o número 1 lá? A gente trouxe 62, tá? Vamos conversando devagarzinho. Miguel até cruzou o braço, meu Deus do céu, 62, é brincadeira. Outra coisa que vai facilitar bastante a nossa jornada espiritual é que a gente precisa aprender também a deixar os fracassos do passado partirem. Tá? Por quê? Pegamos até esse trocadilho, já viram isso na internet? Falhei, tá falhado e não se falha mais nisso. A ideia é essa. Tá? Fiz besteira? Fiz. Assumi que eu fiz? Não vou fazer mais isso? Talvez, né? Às vezes a gente faz de novo, mas é aprendizado, tá? E para Deus, tá tudo bem. Porque Deus sabe exatamente quem nós somos, tá? E para Deus, geralmente, tá tudo bem. Porque a visão de Deus com relação ao nosso respeito é que a gente não morre, que a gente é um ser imortal. A única coisa, talvez, a gente tentando sondar o pensamento de Deus, ele diga assim, puxa, meu filho, mas vai demorar um pouquinho mais. Não é? Se você ficar repetindo determinado tipo de comportamento que não estão sendo benéfico para você, vai demorar um pouquinho mais. Mas tem uma outra frase que nos acalma muito. Se você não tem pressa em evoluir, Deus tem menos ainda. Ele tem todo o tempo do mundo para esperar a gente. Não é? Então, falhei, está falhado e não se falha mais nisso. O que a gente vai entendendo do Evangelho? Lembra quando Jesus deu um auxílio na mulher adúltera que ia ser apedrejada? O que ele fala para ela no final? Vá e não peques mais. Aí, o que ele fez com o paralítico lá no tanque de Betesda, aquele homem que estava 38 anos esperando para andar, para levantar? Ele diz para ele, depois que ele curá-lo lá no coisa, ele fala, toma o seu leite e anda. Depois, mais tarde, o Evangelho diz que ele encontra esse mesmo paralítico num templo. E aí, ele conversando com o paralítico no templo, ele diz assim, vá e não peques mais, e acrescenta, para que não te suceda coisa pior. Olha aqui o que Jesus fez. Para todos eles, ele entendeu que houve um erro, que deixou cada um naquela situação, mas Jesus está dizendo, vai. Ele não está dizendo assim, olha, que besteira que você fez, fica aqui lamentando, porque foi uma grande besteira. Qual é a proposta de Jesus? Fez, está feito, caminha. Ninguém vai prosperar, ninguém vai caminhar se a gente ficar andando e olhando para trás aquilo que a gente cometeu. Não dá para ficar com esse peso da culpa para tentar ser feliz. Não é saudável. Não pode a culpa do que a gente fez se sobrepor ao desejo de renovação. Depois de Jesus, uma das pessoas mais marcantes que fez com que o Evangelho chegasse até nós hoje, se chama Paulo de Tarso. O cristianismo mudou muito por Paulo, tá? Talvez ele até tivesse meio que se perdido, porque Jesus tinha ido, os apóstolos continuaram a missão, foi cada um para um canto, mas a função de Paulo em dar um norte para o cristianismo foi muito grande. Mas Paulo tinha um pecado e um passado muito tenebroso. Em tudo que ele fez acreditando, dentro dos pontos de vista, mas fez muita coisa, muita besteira. E ele tinha consciência disso. Ele tinha consciência que ele tinha errado, mas ele também tinha consciência de que Jesus entrou em contato com ele. Então, quando a gente fala deixar o fracasso partir, foi exatamente o que o Paulo fez.
Ele não deixou a culpa de tudo aquilo que ele fez se sobrepor àquilo que Jesus queria dele, que era o desejo de renovação. Então não tem nada de grave que a gente tenha feito que impossibilite a gente ser uma pessoa melhor e uma pessoa diferente. Por mais que a sociedade diga para a gente ao contrário, por mais que o nosso psiquismo fique repetindo, você fez isso, você merece passar por aquilo, o Evangelho não nos diz isso. É sempre um convite à renovação. E Jesus ia sempre em busca dos mais endividados, dos que estavam mais complicados espiritualmente. Até mesmo dentro dos discípulos dele, cada um tinha uma história, cada um tinha uma deficiência moral em que Jesus aceitava porque ele acreditava que o desejo de renovação e de mudança era maior do que aquilo que de repente estava errado. Então fica muito forte isso para a gente. Tem que ficar muito forte. Eu posso recomeçar a partir de hoje, domingo, dia 17 de março, 9h47, eu posso a partir de agora ser uma pessoa diferente. Eu posso e eu devo me renovar para Jesus. Estou falando igual nossos irmãos evangélicos, né? Eu posso e devo renascer por Cristo. E devo. Posso começar de novo. E é isso que Ele quer. Uma renovação nossa. Uma pessoa diferente. Vamos caminhando para o nosso final, tá? Eu também tenho que aprender a assumir de certa forma, e essa parte um pouco ruim de tudo isso, é que eu preciso aprender a assumir a responsabilidade da minha vida. E nem sempre eu faço isso, não é? Porque quando a gente não está funcionando bem na nossa vida, a gente sempre tende a culpar terceiros, não é isso? E eu vejo uma coisa hoje, uma moda na internet, eu não sei se vocês notaram, em que cada vez mais eu vejo, e eu não estou questionando a fundo, mas é preciso sempre a gente não caminhar em extremos e fazer uma reflexão. Cada vez mais as pessoas têm dito assim, fulano hoje é um adulto tal, porque quando ele era criança, os pais não fizeram isso, não fizeram aquilo, papapá, e hoje ele não consegue se socializar, hoje ele é uma pessoa egoísta, hoje ele é uma pessoa insegura, por conta de, quando ele era pequeno, fulano não deu a estrutura. Sempre caminhar nos dois extremos é complicado. Ignorar o processo de que nós podemos traumatizar alguém na infância é complicado. Mas acreditar também toda a nossa vida naquilo que os outros não fizeram para nós, também é muito complicado. Então, ficou de repente, está se criando, de certa forma, uma cultura que pode vir a ser muito perigosa. Qual é essa cultura? De que os outros é que são responsáveis por nós. Porque o que é mais fácil? Eu falar assim, olha, hoje eu não tenho paciência no trânsito, hoje eu sou uma pessoa agressiva, porque eu não tive um abraço de alguém lá atrás. Ou falar assim, hoje eu sou assim porque eu, de repente, não estou conseguindo mudar. É mais fácil acreditar as outras pessoas. Nós não estamos dizendo quanto as outras pessoas podem impactar. Não é isso. Não estamos anulando essa teoria. Mas é preciso cuidado para que a gente não fique focado exclusivamente nisso, tirando a responsabilidade que cabe a cada um de nós da nossa própria vida. Nós é que controlamos a nossa vida. E a boa notícia é, se a nossa vida estiver funcionando bem, nós estamos controlando bem. Se ela estiver ruim, dificilmente é culpa somente das outras pessoas. Ah, eu estou assim porque meu casamento não está bem, e o meu marido é isso, ou minha esposa é aquilo, e se eu fosse amado, amada, compreendido, eu iria ser feliz. Será que a gente depende tanto dos outros para a nossa própria vida? Nós estamos no controle. E é importante a gente ter em mente isso, tá? Sem usar muito essa técnica. Mesmo porque, e muitas vezes na nossa vida, nós não vamos poder controlar tudo o que acontece com a gente. Não é? O estoicismo, que é uma doutrina lá atrás também, da Grécia, ele diz muito isso, né? Ele diz assim, que eu não posso controlar as situações, mas eu posso controlar como eu vou reagir às situações. Eu não posso controlar o humor do outro, mas eu posso controlar o quanto o humor do outro vai me afetar. E o exemplo clássico é Jesus. Jesus na cruz mesmo, naquele momento do Calvário, tudo aquilo muito complicado. O que era demonstrado para a gente ali? O mundo de Jesus estava caindo. Jesus estava sozinho, traído,
sozinho, sofrendo, tudo que a gente pode imaginar. Era o que o mundo estava entregando para ele. E o que Jesus entregava para o mundo? Aquilo que era dele. Não deixando de se contaminar com as coisas externas. A proposta é essa. E assumir a responsabilidade da nossa vida é saber que eu não vou controlar, por exemplo, se alguém vai ser amável ou grosso comigo. Saber que eu não posso controlar se alguém vai bater ou não no meu carro. É impossível a gente fazer isso. Ou se eu vou ou não ser assaltado. Ou se eu vou ou não vou desenvolver determinado tipo de doença ou moléstia física. Tem coisas que a gente não consegue controlar. Então, a ideia é, não gaste energia naquilo que você não consegue controlar e guarde a sua energia para usar naquilo que você pode controlar. Isso vai tirando o peso de se viver e, de repente, a gente não vai gastando energia com aquilo que é impossível de fazer. Imagine, por exemplo, se eu for com um galho e falar assim, olha, eu vou gastar energia para tentar com um galho mudar esse curso do rio. Eu vou passar o dia inteiro com o galho lá, com o braço doendo, machucando, não sei o quê, e o curso do rio é aquele porque não é dado a mim força, inteligência e a situação de mudar o rio. Então é preciso, às vezes, ser dócil com aquilo que Deus entrega para a gente nesse momento. A situação está difícil, tem coisas adversas acontecendo comigo? Beleza, vamos lá, conhece-te a ti mesmo. Ricardo, tem condição de mudar aquilo? Tentei isso, tentei aquilo. Dá para mudar? Não está dando para mudar. Então, se eu não consigo mudar a situação, eu preciso aprender a mudar o jeito em que eu estou me comportando ante a situação. A ideia é mais ou menos essa. Vamos caminhando para o nosso final, tá? Dentro da responsabilidade é importante a gente saber que a falta de ação, se eu fico na minha vida, de repente, reclamando da situação, dizendo, nada dá certo para mim, sem eu agir para fazer algo diferente, a falta de ação vai fazer com que eu fique com a percepção de que nada dá certo mesmo, tá? E também, eu queria, na verdade, encerrar com essa situação aqui, que muitas vezes a gente não se acha forte para tomar a responsabilidade da nossa vida, tomar conta da nossa vida. Eu estou num processo dolorido, eu estou passando por grandes traumas, eu não estou feliz, eu não tenho nem, Ricardo, eu não tenho nem força muitas vezes para levantar da minha cama com ânimo. Se eu pudesse, eu passava o dia inteirinho deitado. Eu não estou bem, eu estou em depressão, eu estou tentando buscar uma ajuda psicológica, eu me sinto desamparado ante a espiritualidade, eu não me sinto forte para tomar conta e responsabilidade da minha vida. E a gente, às vezes, como espírita, entra nessa situação, que é uma situação tão pesada, e a gente, como espírita, sabe que de repente, um dos piores jeitos da gente adentrar no mundo espiritual seria através das portas do suicídio. Não é isso que a gente aprendeu? Que o suicídio, ele vai sair de um problema para cair em outro, uma série de coisas. E aí, a gente, como espírita, a gente fala assim, não, tudo bem, eu jamais vou adentrar no mundo espiritual através das portas do suicídio. Mas a gente vai, de certa forma, deixando um suicídio indireto. Eu não tenho força para a minha vida. Se Deus quiser, a gente fala isso, né? Se Deus quiser me levar, eu vou, tá tudo bem. Sabe? Com toda essa... Então, dentro disso tudo, a gente precisa entender que essa responsabilidade da nossa vida, ela não precisa ser uma responsabilidade solitária. Porque mesmo quando a gente se encontra sozinho, nós não estamos. Porque alguém disse pra gente o seguinte, ó. Em Mateus capítulo 11, alguém disse pra gente, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que ele está dizendo aqui? O que era o jugo? Era isso aqui, gente. Isso aqui é um jugo. Um boi colocava a cabeça aqui, o outro boi colocava aqui, e eles caminhavam juntos. A analogia que Jesus fez é, caminha junto comigo. Talvez você esteja caminhando hoje aqui, com a cabeça aqui, em uma outra situação que está do lado, que está te cansando. Talvez você esteja aqui, caminhando, e com propósitos de vida que estão para um outro lado, que o seu espírito não queira caminhar. E se você quer ir para cá, e os propósitos de vida estão aqui, as situações da sua vida estão aqui, quanto maior a distância de onde você precisa ir, para aquilo que você está indo, maior é o vazio existencial. Então, o que eu preciso aprender disso tudo? O que Jesus diz para a gente? O que a gente precisa aprender? A caminhar com Ele,
estudar as nossas imperfeições, mas estudar aquilo que ele está dizendo. Porque ele dizia o seguinte: o ladrão vem para roubar, para matar, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Jesus quer que a gente tenha uma vida em abundância, que a gente seja feliz. E a abundância que ele está dizendo, a fartura que ele está dizendo, não é da nossa despensa, não é da nossa carteira. É de felicidade mesmo, de leveza. Aquelas pessoas que sorriem com pouco, com dinheirinho contado, aquelas pessoas que parece que o mundo está desabando e mesmo assim elas estão sorrindo e felizes. Isso é ter vida em abundância. E a proposta de Jesus para a gente é essa. Então que a gente possa, talvez, voltar um pouquinho com essa ideia aqui. Tá? Jesus fazia muito essa analogia com o povo da época, né? Com os animais, com o plantio e com o gado, e colocar assim: eu quero caminhar nesse momento aqui ao lado de Jesus. Porque com ele o fardo é leve, é suave, e a vida vai ficando muito mais fácil. E quando a gente vê a vida que não estava dando certo, começa a dar. Certo? Obrigado, gente, pela oportunidade, tá? Obrigado. Faz a prece? Vibrações e... Só a prece? Só a prece? Então tá. Então nós vamos nesse momento pedindo a Jesus, aos benfeitores espirituais, que nos deem a força necessária. Jesus, me ajuda, Jesus, a sair dessa casa hoje renovado espiritualmente. Que eu possa, Jesus, guardar a sensação que eu terei ao sair daqui, harmonizado com o passe, com as estruturas espirituais dessa casa. Que eu possa guardar essa sensação, Jesus, fora dessa casa. Que em cada situação que o Senhor me apresente, eu dê a demonstração de que eu entendi o recado. Ajuda-me, Jesus, a ser alguém melhor, a ser alguém que possa caminhar de mãos dadas contigo. Que as minhas lágrimas me ensinem, Jesus, mas que com a sua palavra elas também sejam lágrimas de alegria, de renovação e de gratidão. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, gente.